Oi, mais uma vez, o nosso PostoCast. Estamos recebendo a doutora Mayra para continuar aquele bate-papo que a gente teve na parte 1 desse PostoCast. Então, nós deixamos duas perguntas no ar e eu vou só relembrar rapidamente. Uma, qual é o sentimento dela com relação à premiação do Sindipostos, e a outra, o sentimento dela na área da saúde no governo Bolsonaro. A pergunta é muito bacana para responder. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Uma coisa seria a Mayra receber a medalha do Ordem do Mérito Médico do Bolsonaro e a outra coisa a medalha da Ordem do Mérito Médico do Lula. Receber a premiação, o troféu do Sindipostos, é diferente de receber um troféu de um outro sindicato populista de esquerda. Eu recebi um troféu de um sindicato que tem empresários que estão preocupados com o destino do Brasil, que tem responsabilidade social, que fazem formação da sociedade. Então é completamente diferente. Para mim foi uma honra quando eu vim aqui com o auditório lotado de pessoas diferenciadas da sociedade que dão orgulho da gente. Então, a analogia é mais ou menos a mesma coisa. Não é um sindicato, é o sindicato. Garanto que a nossa classe está toda muito feliz com essa sua resposta e com essa sua alegria em ter recebido o nosso principal troféu. É verdade, vocês fazem um trabalho extremamente diferenciado, que é a única forma que eu vejo da gente mudar o Brasil e mudar o mundo. Responsabilidade social, formação, não é com movimento revolucionário, nem com armas. Exatamente. A gente gosta sempre de dizer em nossas reuniões que o melhor benefício social que o nosso funcionário pode ter é o trabalho. Com certeza. Então, no momento em que ele está trabalhando, recebendo o salário dele, é melhor do que qualquer bolsa-salário, bolsa-fogo. Né? É muito digno. Eu trabalho, eu tenho emprego. Com certeza. Então, muito bacana. E a segunda, com relação à área da saúde do presidente Bolsonaro? Participar do governo Bolsonaro foi uma experiência, para mim, técnica, né? Muita gente até hoje me rotula, as pessoas que são de esquerda, de que eu fiz tudo o que agradava o presidente Bolsonaro. E ontem mesmo eu falei com os meus filhos, o presidente Bolsonaro nunca pediu para que eu tomasse nenhuma decisão que agradasse em políticos. Eu fui assediada várias vezes e ele, inclusive, foi admoestado por políticos até do Ceará, que pediram a minha cabeça. Que absurdo! Isso eu nunca contei, que pediram a minha demissão. Olha aí, pessoal, um furo da doutora Mayra aqui no... Vai estar num livro que eu vou escrever. Mas por enquanto vai sair primeiro no PostoCast. Primeira vez. Então, assim, políticos chegaram lá e disseram: a gente quer que você demita a sua secretária do Ministério da Saúde, porque nós pedimos a ela para liberar um determinado favor e ela disse que não podia porque é ilegal. E o presidente me ligou: Mayra, por que você negou para essa pessoa que é tão importante? Ó, pessoal, e eu vou dar um furo, esse é muito grande. Eu recebi, inclusive, assédio de ministros do STF. Olha aí. Que não fazem só ser ministros do STF, mas têm negócios ilegais com grupos corporativos, inclusive de instituições da saúde. Um dos senadores da República denunciou isso numa das CPIs. Mas se eu falar, eu posso ser presa. Mas os furos estão saindo e nas entrelinhas mas esse ministro, você vai entender que tem tudo. Ligação com o Ceará, muita ligação, pediu para a gente liberar concessão de algumas coisas no Ministério da Saúde. Eu disse que não podia. E eu fui assediada. O presidente Bolsonaro me perguntou: Mayra, você negou? Eu falei: neguei porque não pode, não é técnico, isso não é aplicável. Ele falou: então siga. Então foi por isso que eu fiquei no governo, mesmo sendo perseguida, ameaçada. O presidente nunca pediu para fazer nada que não fosse oficialmente constante dos regulamentos do Ministério da Saúde, para liberar recurso para político A, para B, para relator do orçamento, nada. Então eu fiquei porque lá eu consegui fazer o meu trabalho técnico de médica, dando parecer do que eu conhecia. Por isso é que Bolsonaro e seus seguidores são perseguidos até hoje. E vamos ser. Eu acredito que até o presidente Bolsonaro morrer, como ele foi um homem que quebrou paradigmas, ele fez uma disruptura. Esse é o maior papel que eu acho que ele teve no país. Vão continuar. Olha aí, ela está fazendo a declaração sincera e verdadeira do que foi que foram os 4 anos do governo Bolsonaro. E ela fala basicamente do Ministério da Saúde, mas todos sabemos
que muitos ministérios, problemas foram semelhantes, não é isso? Sim, muitos. Então a gente tinha gente com interesses diversos, que nunca foi o Brasil, mas de se apropriar do poder. Hoje, ser presidente do Brasil, com esse presidencialismo de coalizão, o próprio Lula é refém de um Congresso que negocia a emenda PIX, que é o novo nome das emendas, né, secretas, do orçamento secreto. Então, assim, o presidente é um refém. Se ele não negociar com a Câmara e agora com o STF, ele não consegue fazer muita coisa. Presidencialismo de... Como é que você chama? Coalizão. Coalizão é outra palavra que a gente devia usar. Pois é. Presidencialismo de... A gente não, É de ladrões mesmo. É isso aí. Uma pessoa que desvia emenda, e a gente tem agora no Ceará um exemplo muito claro, horrível, de deputados que estão sendo dois investigados. deputados. Tem mais gente. Tem mais, tem né? mais gente. A doutora Se investigar, Mayra, tem mais gente. A doutora Mayra, ela sabe perfeitamente que não são só 2. Eu sei que são 51 municípios, né? Que nós sabemos até agora, mas essa prática é comum lá no Congresso. As pessoas me perguntavam, Mayra, qual é o salário de um deputado? Hoje eu fui perguntada sobre isso. Eu disse, o bruto é 44 mil. O meu contra-cheque eu recebi 22, quando coloco os descontos. E como é que as pessoas querem tanto ser deputado? Alguns que têm outras profissões, como eu, que como médica eu ganho financeiramente mais do que isso, por causa das emendas. Eles desviam emendas, então eles vendem a vida das pessoas. E são desviadas mesmo. Desviadas. De cada obras milhão, superfaturadas, cada milhão, negócios. Me parece que 30% ou 300 mil fica na mão deles. Aqui no Ceará, a Polícia Federal mostrou agora 15%. Esse senhor que está foragido, ele recebia 15% de propina para executar obras na saúde, na educação, saneamento básico. Então, assim, se a polícia investigar... No Só Ceará, que a polícia nós gente. temos uma parte sadia, mas temos uma parte doente. Pois então, vamos ver o que o STF faz. Não, olha, conte a sua experiência no Congresso. Esses últimos meses que você passou lá, como foi? Gratificante. Assim, eu brinquei quando eu cheguei lá, que eu disse, eu tenho 4 meses, tenho que fazer mais ou menos como Juscelino, fazer 4 anos em 4 meses. E eu consegui realizar 2 sonhos. Pois conte esses 2 sonhos. Muita gente pensa que vai para o Congresso só para fazer projeto de lei, né? E acha que o seu mandato é resumido... Aliás, o pessoal fala muito que quem não faz projeto não é deputado, e não é verdade. Eu não acho que essa seja a missão do parlamentar. A nossa missão é todos os dias estar lá denunciando o que está errado e anunciando soluções para o Brasil, apoiando o que é certo, denunciando o errado, usando o parlamento. E eu fiquei chocada com a quantidade de representantes cearenses que utilizam o parlamento, e eu descobri que eles não utilizam, alguns porque realmente têm dificuldade de se expressar perante a Câmara, perante a Rádio Senado, a TV Câmara, porque tudo que a gente fala lá é filmado, é retransmitido, mas outros porque simplesmente se ausentam das votações presenciais, porque o voto deles já foi negociado. Isso é uma denúncia, pessoal. Ela está falando, os nossos deputados estão ali para ganhar dinheiro, não é para defender o nosso Estado. E já está tudo acordado, ele não vai defender o voto dele no parlamento, porque ele já negociou de dentro do gabinete como ele iria votar. Foi assim na reforma tributária. Você não via, cadê a bancada cearense? Cadê a bancada dos outros estados? Mas se o voto já estava negociado, eu vou votar nisso, nisso e nisso, contra isso... Foi uma vergonha para mim, foi a primeira vez que eu chorei no púlpito, foi ver como votaram os deputados cearenses em relação ao corte do benefício de prestação continuada, o BPC, um benefício para pessoas miseráveis que recebem um salário mínimo. Para isso tem que comprovar vários requisitos, tem que passar por uma visita social, são pessoas miseráveis, deficientes físicos, crianças que nascem, né, com malformações, famílias que têm membros com HIV, 2, 3 membros na família, e agora o governo ameaça cortar esse benefício. Conseguiu aprovar às custas de voto de dezenas de deputados, senadores e deputados do Ceará. Na sua opinião, dos 22 do Ceará, quantos você conta para o bem? Eu não vou responder essa pergunta, mas o povo pode ver isso acompanhando as votações. Mas você pode dizer se é muito ou pouco? É muito pouco. É pouquíssimo. Você conta nos dedos. Pouquíssimos que estão lá para defender o real interesse do povo.
Muitos que estão lá estão para defender interesses corporativos dos seus próprios negócios ou para fazer negócio com dinheiro público. Disso eu não tenho vergonha, porque eu vivi isso na prática, acompanhando as votações. Mayra, você não disse os 2 sonhos que você realizou. O primeiro foi esse, de usar o parlamento para denunciar, para anunciar a verdade, para falar com o povo brasileiro. O segundo é que eu tinha que fazer pelo menos um projeto de lei que marcasse a minha passagem. Talvez eu volte, talvez eu não volte, o senhor é que sabe todos os meus caminhos. Mas eu consegui, num tempo recorde, em 45 dias, apresentar um projeto de lei que foi votado em regime de urgência em 45 dias. Que é um projeto que torna crime hediondo a violência física grave praticada contra todos os profissionais da saúde, não só os médicos. Então, a gente agora, é constante, o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa. Vale para enfermeiro, veterinário, todos eles. A gente não pode ser corporativista e querer proteger só médicos. Hoje, as pessoas estão insatisfeitas com o sistema de saúde porque são atendidas e o atendimento demora, porque faltam insumos, porque faltam equipamentos, porque não consegue fazer exame. E o que ela faz? Resolve agredir o profissional. E se matam médicos e se espancam enfermeiras. O Conselho Federal fez uma pesquisa, são mais de 20 mil ocorrências de violência grave contra profissionais, isso só médicos, porque os outros conselhos ainda estão fazendo esse levantamento. Então, a partir de agora, quando alguém imaginar que ele pode agredir um profissional, ele vai pensar 10 vezes, porque com a transformação em crime hediondo, não tem fiança, não tem atenuação de pena, ele vai ficar preso mesmo. Olha. Então, isso deve inibir a violência. Então, é uma das 2 alegrias que você teve no Congresso Nacional. Isso, a gente conseguiu, graças a Deus, e fiquei pendente de relatar um projeto que não foi de minha autoria, foi do deputado Giovanni Cherini, da autonomia médica, que é um resgate da pandemia, que diz que só quem pode decidir sobre tratamento médico no país, quanto à prescrição, é o médico, é um não são os políticos, como tá acontecendo. Não são os jornalistas. É o que tem de jornalista aí mexendo em medicina, o que tem de juiz. O absurdo é juiz. Pois é. Na suposta autoridade. É gente que não fez medicina, que não estuda medicina e que quer decidir por um médico. E hoje em dia, você conversa na cidade, tem muita gente acreditando nisso. Não, o médico não pode decidir, não, que o juiz disse que era e pronto. Pois é. E a gente vai decidir pelos juízes, né? Mas, Mayra, tem um outro assunto bem interessante da sua vida, que é quando você encontrou Jesus na sua vida. Conte, é uma história bacana. Eu fui criada dentro do catolicismo. Minha avó tinha missa campal. No cristianismo católico. No cristianismo mais católico. Minha avó tinha missa campal. Eu participava de todas as procissões de São Francisco, de Nossa Senhora de Nazaré. E fui estudar num colégio marista, que eu acho que foi a parte... No Cearense, né? No Cearense, colégio Cearense. Estudei minha vida inteira lá. Mas o meu encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, de ser amiga de Jesus, viver para Jesus, que é a pergunta. Isso aconteceu em 2009. Pois conte essa história como foi. Eu fui realizar uma sala de parto, é uma história longa, eu vou abreviar. Mas não tem problema não, a gente estende mais um pouquinho. Pronto, eu fui fazer uma sala de parto de uma senhora que já era uma gravidez tardia e, portanto, é considerada gravidez de alto risco, e o bebê nasceu morto. Mas eu tive uma espécie de transe na hora, eu não achei que o bebê tivesse morto e eu tentei insistentemente reanimá-lo. E a mãe pediu para eu parar e me consolou. Você foi consolada? Fui consolada pela primeira vez em toda a minha vida de médica por uma mãe que deveria estar em sofrimento porque perdeu o filho. É o contrário, né? Então ela disse, doutora, acalme seu coração, foram palavras mais ou menos assim, o senhor já cumpriu a promessa dele para mim. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí eu fui para casa, foi uma noite angustiante, sem entender o que tinha acontecido comigo, porque eu sempre tive um autocontrole muito grande. E no outro dia eu voltei no hospital. Quando eu entrei no quarto para visitar essa senhora, eu não precisaria voltar, porque o bebê tinha falecido, eu não tinha paciente, a mãe é paciente do obstetra. Ela me reconheceu sem máscara, sem gorro, e ela disse, olha, o Senhor Jesus tem uma promessa na minha vida, eu vou ter mais 2 filhos e você vai fazer a sala de parto. E ela é evangélica, hoje nós somos amigas, ela teve os 2 filhos nos anos seguintes, e eu acompanho os meninos, acompanhei até bem pouco tempo, porque eles já são adultos, o Ricardo já é um adulto, e a gente hoje é amiga da igreja, mas ela, na semana que passou depois do parto, ela insistiu muitas vezes para eu ir na igreja, assistir um culto, e eu dizia assim, meu Deus, como os crentes são chatos, eu vou porque essa mulher não vai parar de insistir.
E foi lá que eu encontrei o Jesus genuíno, esse que hoje é o Senhor de todas as coisas da minha vida e eu não quero fazer nada sem a permissão dele. Então isso mudou minha vida definitivamente, para melhor. Então, a sua ideia hoje é servir ao nosso Deus pela medicina em todo o estado, não é isso? Em tudo que ele precisar. Quando eu acordo, eu aprendi também uma letra de uma música que diz assim, eis-me aqui, Senhor, ao teu dispor para o que tu quiseres, para onde tu quiseres me levar. E todos os dias quando eu acordo, seja aqui, seja na Câmara, eu digo a mesma coisa. Se o Senhor quiser que eu vá servir, fazendo qualquer coisa que não seja da medicina, eis-me aqui. Se for na medicina, eis-me aqui. Eu não sei o que tu tens preparado para mim, mas eu estou à disposição para servir como cristã, onde o Senhor precisar. Entrega o teu caminho ao Senhor, Total. confia nele e tudo mais Total. ele fará. Total. Então, Mayra, agora a gente falou um pouco sobre sua família, falou um pouco sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida política, mas você está gestando aí um troço bem interessante, a palavra nem seria essa, um trabalho bem interessante, que é um livro, não é isso? Conte-nos sobre isso. Esse livro era um outro sonho. Eu tinha o desejo de escrever alguma coisa que servisse de orientação às famílias, porque eu sou pediatra e eu recebo muitos pedidos de mães querendo orientação, porque o mundo está muito confuso. A gente tem uma infodemia, muita informação nas redes sociais, cada um diz alguma coisa. Gostei do neologismo, infodemia. Então, é uma epidemia de informações, mas muita confusão e às vezes muita notícia falsa. De fontes que não são seguras. Então eu queria escrever dentro daqueles temas mais importantes da medicina, mas que também trazem muito conflito social, uma orientação para ajudar os pais a conversar com seus filhos. E o nome do livro é Os Filhos Precisam de Pais. E a gente tem 14 capítulos escritos por autores diferentes, que vão desde pessoas especialistas em ginecologia, obstetrícia, tem pastores, tem padres, tem jornalistas como o Rodrigo Constantino. Cada um deles escreveu um tema e a gente fala de aborto, de educação sexual, a gente fala de drogas. Repita o nome, Os Filhos Precisam de Pais. O livro já está disponível na Amazon para quem quiser comprar antecipadamente. A gente já começou as vendas. Nenhum dos autores quis nenhum recurso da venda do livro. A gente vai destinar todo para abrigos que cuidam de crianças abusadas sexualmente. Então, o meu sonho agora é a gente viajar o Ceará inteiro, fazendo palestras com os autores sobre os temas que estão lá nos livros e podendo ajudar a edificar famílias, porque o livro é cristocêntrico. Quando a gente fala de erotização precoce, quando a gente fala de educação sexual, é baseado nos ensinamentos do Evangelho. Eu costumo ler muito filosofia, mas eu costumo dizer para as pessoas, filosofia é bom? Ela ajuda a edificar a alma, mas o maior livro é o Evangelho. Com certeza. Então, tudo que eu fizer, propósito da minha vida, primeiro que seja baseado no Evangelho e agora no que eu disse a você que eu estou lendo, né? O que Cristo faria. Então, é sempre com a visão... Em seus passos, o que faria Jesus. Isso é um livro que todo mundo também deve ler. Todo mundo devia ler. Mayra, qual a mensagem que você daria para os proprietários de postos, os frentistas, que também é um grande público que nos assiste? A gente sabe que ao lado dos donos, os frentistas também são uma grande audiência do PostoCast do nosso sindicato. Então, que mensagem você daria para o dono de posto, o frentista e a população cearense? Você é uma pessoa eternamente otimista. Seria otimista essa mensagem? Fale. Sim, eu acho que a gente vai ter um ano de 2025 com muitos desafios. Todo mundo já prevê isso aí. A gente tem uma taxa Selic, né, que as pessoas perguntam, Mayra, fala português que a gente entenda. A taxa Selic, ela serve para a gente saber o quanto o Brasil tem de credibilidade nas suas finanças. Ou seja, se a minha taxa Selic é muito alta, provavelmente eu não vou pagar a quem eu comprei alguma coisa. Isso faz os investidores, quando a gente tem uma taxa alta, não querer investir no país, porque a possibilidade de pagamento das suas dívidas é muito baixa. Então, a gente tem o dólar muito alto, né? A gente tem uma taxa Selic alta que já chegou a 12,5% e a projeção é que chega a 17%. Então, o que esperar de 2025 que começa desse jeito? Mas temos nós.
Então a gente tem que acreditar, sim, de posto, que vocês continuem formando pessoas, trazendo conhecimento, informação de qualidade, agregando pessoas, que vocês possam ser bons patrões para quem trabalham para vocês. Eu aprendi isso também no livro, né? É preciso que a gente mostre que Jesus existe se a gente conseguir ser bom patrão para aqueles com os quais a gente tutela, que trabalham para a gente. Senão a gente mostra que a gente só conhece o Cristo de ouvir falar, mas não de fato de fazer o bom perfume dele ser exalado. E que a gente não perca a esperança, nem trabalhadores, nem os que geram emprego, porque nós somos a peça mais importante no mundo, no Brasil, nas nossas famílias. Então a gente não pode perder o otimismo, deixar de acreditar na gente, continuar fazendo o que nós já estamos fazendo. Cultivar a bondade, a esperança, o otimismo, trabalhar, porque ninguém consegue fazer um país prosperar sem trabalho. Então, a mensagem que eu tenho é essa, que a gente continue colocando os interesses do céu acima dos interesses do homem e a despeito das dificuldades dos maus governantes, dos representantes que nós temos hoje num tribunal que cerceia liberdades, a gente siga acreditando que os ciclos são renovados e que a gente vai avançar e que já já Jesus vai voltar também, porque eu creio nisso. Amém. Mayra, foi com muita alegria que o Cid Postos a recebeu. E pode ter certeza que a gente vai ter uma difusão muito grande desse PostoCast e eu acredito que vai ser a maior audiência da nossa área. Você realmente trouxe otimismo para a nossa população, você trouxe a verdade, fatos que aconteceram há 2, 3, 4 anos atrás, da época da pandemia, que a população não sabe. Tá na hora da gente começar, como você mesmo diz, o tempo. O tempo vai mostrar. Então, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço.